Boa tarde, nós vamos começar a mesa de discussão das questões de contexto. Nós temos 3 comunicações. A primeira, da Stephanie Borges, o Teatro Político Brasileiro e seus engajamentos antípodas, o trabalho do Luciano de Jesus Gonçalves, Samuel Ravé, crítico teatral e colaborador da Revista Branca, e o trabalho da Silvia Sasaki, Repetição e Performance em Mente Ponto João, de Dalton Trevisan. Eu queria propor, não sei se todos vão concordar, mas eu acho que nós podíamos fazer o debate de cada um durante 10 minutos após cada apresentação, para que a gente não perca de vista as questões logo depois da exposição do pesquisador. Concordam? Acham interessante? Então, queria agradecer e passamos então para a apresentação durante 20 minutos do trabalho da Stephanie Silva Borges, Teatro Brasileiro, Político Brasileiro e seus engajamentos antípodas. Muito obrigada. Stephanie. Boa tarde. Diferentemente do Deco, eu sou piegas, vou começar agradecendo no começo, então. Eu queria agradecer aos meus colegas da comissão, porque não está sendo fácil montar esse evento. A professora Maria Silvia também, que aceitou o convite para mediar essa mesa. E o meu orientador, que não está presente aqui, mas tem sido bem presente no trabalho, que é o professor João Roberto Faria. E ser um orientador presente é bem importante nas pesquisas. Então, essa comunicação de hoje não se baseia exatamente no andamento atual da minha pesquisa, que está de mestrado, né? Que está na fase de qualificação, então, no começo tem um capítulo escrito e tal. Para hoje, então, eu gostaria de apresentar, sobretudo, uma síntese daquilo que eu faço. Também seria projeto com algumas inclusões. A pesquisa, então, tem como objeto de estudo o engajamento desse teatro do pós-64 e as suas ramificações no campo da esquerda, visto que, embora apresentasse finalidades aparentemente comuns dentro dessa raiz política, os principais autores e grupos do período acabaram transcorrendo para um debate bem importante. Também a noção de engajamento mesmo estava se ampliando nessa época. Eu não pretendo esgotar no trabalho noções teóricas de engajamento político e literário em teatro, mas eu acho importante ter noções próprias sobre o termo e não adotar integralmente as concepções dos críticos do pós-guerra, como Adorno, Sartre, etc., apesar de eu abordá-los no trabalho, nesse capítulo que já está escrito. Então, de acordo com estudos já realizados, a minha noção de engajamento, que está sendo construída, se atrela naturalmente à política, portanto, entende-se como engajada a arte largamente vinculada às preocupações sociais do período em que ela se dá. Então, no caso que eu estudo, tem um teatro que age em consonância com os propósitos da esquerda relativamente à ditadura, reagindo contra o regime, desoprimindo a população, denunciando abusos, etc. E atentando também do aspecto formal para como fazer isso. Como disse Benoit Denis, um dos teóricos que eu utilizei no conceito de engajamento, em literatura e engajamento, concordando com ele, né, abre aspas, sumariamente, todos sabem que a expressão literatura engajada designa uma prática literária estreitamente associada à política, aos debates gerados por ela e aos combates que ela implica. Um escritor engajado seria, em resumo, um autor que faz política nos seus livros. Fim da citação. Então, a proposta do trabalho é analisar algumas diferentes respostas dessa dramaturgia à repressão através de algumas companhias e textos, atentando para a maneira como isso afetou consequentemente o meio social, que também foi afetado por ele, e pretendo contemplar paralelamente esses pontos de vista, sem sobrepor um ao outro. Para isso, eu selecionei alguns objetos, então, primeiramente o teatro político como movimento artístico-cultural, e eu recorro à ótica do Décio de Almeida Prado para chamar esse teatro de político, porque poderia se perguntar qual que não é, qual arte que não é política. Então, esse teatro, segundo o Décio, despontou aqui no Brasil na passagem para os anos 60, sobretudo aqui em São Paulo, quando a dramaturgia estava amadurecendo, por meio de peças e autores de militância,
e face a um predomínio de montagens de textos estrangeiros. Como a gente sabe, depois de 64 houve uma certa euforia contra a ditadura nos palcos, na arte, que era um dos únicos lugares onde ainda era possível expressar liberdade e opiniões sobre o que estava acontecendo. Até porque, é importante dizer, não houve uma censura muito ferrenha contra o teatro no início, foi mais após o AI-5, porque ele não usava um público tão massivo, né? Então não houve tanta preocupação assim. Depois, o meu objeto, mais especificamente, são duas companhias que representaram com excelência o espírito desse período, se utilizaram de diversas maneiras os trabalhos dos seus autores, exploraram cada um tipo particular de engajamento, concebendo atitudes perante o teatro, ditando ideológica e esteticamente várias de suas montagens e dramaturgias. Desses grupos, então, que priorizavam o popular contra o autoritarismo, o teatro de arena, esquerdista, e o até então aliado Oficina se destaca. Fora o grupo Opinião, que foi o primeiro a reagir ao golpe e adveio em parte do Arena. Eu pretendo adentrar, então, os universos cênicos de Arena contra Zumbi, de 65, do Guarnieri e do Boal, que tomou como pretexto a história nacional e colonial para evocar a rebelião que estava acontecendo naquele momento, e Roda Viva, de 68, do Chico, que escancarou os bastidores e a vida na indústria cultural, visando explorar, respectivamente, os seus engajamentos e também seus temas de discussão nacional ligados a isso, linguagens e concepções cênica e textual e questões vanguardistas pertinentes. Além disso, é importante dizer que eu estou modulando a pesquisa em torno dos trabalhos do Boal. Boal, inclusive, hoje faria 87 anos. Eu vi isso hoje para falar aqui. O trabalho, então, dele, que é texto e encenação, e do Zé Celso, que era encenação autoral, de ressignificação. Então, para efeito de argumento na análise das peças, não faz muita diferença o fato de o Zé Celso ter sido chamado para a Roda Viva sem a companhia do grupo. Porque o resultado, como eu disse aqui, o carnaval ofensivo para os militares foi o mesmo. A concepção, o método, o engajamento são da Oficina, não mudam, já que se centraliza nele. Então, um pouco das companhias, engajado na realidade, afirmando o papel do teatro enquanto instituição social, não privilegiando o lado estético somente, mas também sem submeter totalmente a arte à política, o Arena surgiu em 53, sem ser propriamente de esquerda, mas era uma opção barateadora ao palco italiano do TBC. Ele começou a se politizar em 56, daí com o ingresso de Guarnieri, Benigni e Boal depois. Aí sim, com uma arte politicamente empenhada, uma intenção didática e exaltação patriótica evidente. E realizando um trabalho teórico sobre a história recente, oferecendo peças nacionais, o que foi bem importante, e a maioria autoral, escrita pelos próprios membros. Durante o período mais atuante, de 58 a 68, então se juntou a nossa necessidade de questionamento político de novas bases estéticas e sociais para o teatro. Antes e depois de 64, se enfatizou muito essa dramaturgia política e ninguém aceitava ficar muito à margem dos acontecimentos, ninguém, no caso dos artistas. Mas esse teatro de público reduzido, não sei se vocês já foram no Arena, porque ele existe até hoje, mas acho que não cabe 200 pessoas, né? Esse teatro de público reduzido foi se tornando cada vez menos eficaz para uma revolução em larga escala, apesar dos interesses populares do Arena. Então, os musicais, sendo que eu analiso um deles, né, os musicais protestos políticos do pós-golpe, tiveram como estratégia essa busca do passado colonial para equivaler com o presente. Então, revisaram e sintonizaram a nossa história com a possível ascensão das lutas populares. Em Arena contra Zumbi, a gente tem então a saga do zumbi, desde os seus ancestrais e a luta do quilombo por liberdade, fazendo alusão, então, à esquerda política de então, que afrontava a direita reacionária pelo mesmo motivo. Assim, referencia-se situações em torno do golpe, pauta-se pela resistência à dominação, apresentando a luta contra a escravidão e defendendo o ponto de vista dos escravos, que é estendido aos trabalhadores. Alguns recursos também facilitaram a compreensão da mensagem pela plateia, visto que Boal trabalhou pela simplificação na forma. E por isso, até a peça que tinha relatos lendários e uma pesquisa histórica como base foi considerada maniqueísta.
A Cláudia Buda Campos afirma que os anacronismos estão bem incorporados, mas que o desfecho da peça não pode ser comparado ao golpe, porque Palmares morreu 100 anos depois da guerra, enquanto os militares não encontraram resistência relevante da esquerda. Então, ainda que a identificação do público, que é importante dizer, o público era jovem, intelectual, classe média, não era público popular, ainda que a identificação então seja fácil, aproximar um esboço de movimento democrático do pré-64, e quase inexistente depois. A um conflito de resistência histórica pode ser equivocado. Mas também teve inovações no espetáculo, mais técnicas, né, como a música popular em cena, visando alargar o público, né? A criação e o desenvolvimento coletivo de um acontecimento, com as primeiras experiências do sistema Coringa, influenciado pelo distanciamento épico de Brecht, e a quebra analógica na invenção na colagem de episódios, que também é épico, e o papel centralizador da direção, de certa forma. Eu separei um trechinho ligeiro do texto, que, como demonstrou o coro, engaja-se entre duas realidades. Pode ser bem pesado pelo que aconteceu essa semana, mas eu vou ler. Abre aspas. Tanto cansou, entendeu que lutar afinal é um modo de crer, é um modo de ter razão de ser. Eu sei que é preciso vencer, eu sei que é preciso brigar, eu sei que é preciso morrer, eu sei que é preciso matar. Fecha aspas. Já o Oficina, então, criado em 58, diferentemente, teve origem na esquerda, mas se questionou isso em função da crueldade provinciana e dos tópicos burgueses. Quando as agitações de 68 começaram a dar esperanças políticas, o Teatro da Crueldade, que é uma vanguarda que não deixa de ser politizada, promovia a revolução estética já a partir do espetáculo e não do texto, e contava com a iniciativa dos encenadores para liberar o palco de certa verossimilhança alimentadora. Então, contra a ordem burguesa e a esquerda padrão, alguns autores aqui no Brasil já se mostravam insatisfeitos com o teatro político de viés pedagógico e atribuíam ao aspecto social somente a função de pano de fundo das peças, focadas mais em conflitos dos povos marginalizados. O Oficina, então, nessa escola, se mostrou mais aberto, com um repertório de valor internacional, produção internacional, mais abusado cenicamente, e trazia montagens também com elementos épicos e concentrava forças na figura do encenador e na criação coletiva, de empenho estético, por vezes até com uma técnica proporcionalmente primitiva. Concebendo, então, o teatro como o próprio ato revolucionário e a representação como modo de viver, já que a concepção dos espetáculos era bem demorada. Então, proporcionando o marxismo como confronto imperialista, críticas ferozes ao capitalismo e à dependência americana ligada a isso, uma sexualidade crua, ferindo a moral burguesa, revolução anárquica e crítica à burguesia, que era o seu próprio público, mais expressamente até do que ao regime militar. O grupo chocou e essa não era a crítica que a esquerda estava acostumada a promover. Então, devido à radicalização dos movimentos estudantis e à situação política, havia certa raiva nesse teatro. No Roda Viva, seguiu-se com a ousadia, a agressividade e a provocação de O Rei da Vela e estabeleceu-se a vanguarda nos palcos, dando um caráter, no caso Zé Celso, autoral ao texto, relegado à categoria de mero roteiro pela crítica. O texto do Chico, no caso, onde ele pretendia falar do povo alienado pelas crenças, da invasão manipuladora da cultura americana associada à imprensa e da radicalização política, para desnudar os bastidores da indústria cultural e o ciclo do entretenimento de massas. Então, na peça, dialogando com o teatro épico, na quebra da chamada quarta parede, a peça não promove o mesmo tipo de revolução que as do Arena e talvez seja até mais marcada pelo teatro da crueldade, da encenação, do que pela intenção moral do autor. O diretor, então, usou o texto para atacar as lutas políticas do tempo e o entrecruzou com a vanguarda europeia. Então, tem religião profanada, tem teatro da crueldade, incluindo no texto muitos palavrões e antropofagia, e agressão ao público de classe média, levando a identificá-lo, o próprio público, ao sistema consumidor da mercadoria, que seria culpado por essa alienação. Diferentemente do texto, onde o leitor, né, o público, é manipulado no ritmo do sistema. Logicamente, tem trechos que evidenciam o engajamento do texto, e eu até trouxe um, mas eu pretendo, sobretudo, relacioná-lo
a apropriação do texto pelo diretor. Então, abre aspas, que é um trecho do texto e também é um trecho da música, Roda Viva, que está na peça. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Fecha aspas. E sempre que eu leio essa citação, eu fico com a música na cabeça depois. A gente tinha aí uma tensão permanente, então, entre essas duas perspectivas artísticas, um engajamento mais simpático com o público do primeiro e uma exposição da desagregação burguesa no segundo, que acabou refletindo duas correntes estéticas e políticas bem diferentes no campo da esquerda, conforme enfatizou Robert Schwartz em Cultura e Política, de 64 a 69, que foi um texto que ele escreveu no próprio calor da hora, né, e que impulsionou o meu estudo, inclusive, no qual ele classifica as duas companhias como antípodas, por isso está no título do trabalho. Essa foi uma questão muito inquietante para o trabalho, foi um problema de pesquisa até quase na qualificação. Porque eu buscava certa originalidade em analisar as diferenças da esquerda artística desse período mais intenso, fugindo da tendência de enxergá-la como um bloco. Nesse caminho, é imprescindível, então, que a oficina seja encarada como um grupo de esquerda. E eu falo do primeiro oficina, não desse que está em atividade hoje, porque eles fecharam e houve uma reabertura. Hoje não se teria dúvida, né? Mas na época os acessos não se considerava propriamente engajado, mas à margem da esquerda. Nesse sentido, não se costuma dirigir o conceito de engajamento a teatros como oficina, mais violento e radical, que faz parte de uma contracultura, se liga ao tropicalismo, e se põe um viés diferente ao do teatro político tradicional, mais pedagógico, posicionando-se não fora dessa esfera, mas em uma evolução da resistência, dentro da qual se oferecia uma nova maneira de contestar o status quo, uma cisão na esquerda. Ao mesmo tempo, visa-se mostrar algumas formas pelas quais o conceito de engajamento já foi pensado, o que se fez necessário durante a pesquisa, e ao nuançar os seus sentidos, esse estilo também pode ser chamado de engajado, não só pelo fato de a companhia não ser considerada alienada ou adepta de arte pela arte, mas indo além disso, pois era fortemente contaminada por ideias comunistas, vide membros que advinham do partido e um repertório de autores admirados pelos stalinistas, como dizem na Costa. E contestava politicamente muitas vezes os mesmos objetos que a outra esquerda, como o sistema e o capitalismo, só que chegando até ao debate e ao deboche público. Portanto, inclui ambos os teatros do lado protestante da arte de esquerda, que faz algo a respeito do estado de coisas e passa uma mensagem, independente da maneira. Busca-se explorar essas abordagens distintas através das peças, uma de autoria e outra de apropriação textual ressignificante. Então, o que fica mais ou menos claro é que o Arena se guiava pelo caminho do teatro mais dito esclarecido, que era contra a arte pela arte, os malefícios do capitalismo e, consequentemente, o entretenimento de direita, que o Oficina, segundo eles, praticava. E o Oficina se encantava pela linha irracional e era contra o pedagogismo e o racionalismo pelo viés da educação popular. Bom, desse modo, esse teatro de papel social como um todo, que trabalhou com a esquerda por transformações, foi bandeira de resistência, enfim, se difundiu especialmente no período de 10 anos, de 58 a 68, nesse tempo em que se afirmou o paradoxo entre o autoritarismo da direita e o domínio cultural da esquerda, que o Schwartz menciona. Então foi desde Eles Não Usam Black Tie, com o surgimento do Nacional Popular, até a montagem de Roda Viva. Para finalizar, então, não sei se tem tempo, eu não vou falar muito da década seguinte, mas meio que resumindo, assim, a gente teve, então, aí sim, uma censura mais em cima do teatro, com o AI-5, e se destaca a dissolução desses grupos mais estáveis, depois de crises, prisões e exílios. E assim, esgotada também a vanguarda das companhias, a gente não tinha uma referência de julgamento para os trabalhos que estão surgindo. Então, tinha muitos dramaturgos, existia dramaturgia política, seja apoiada ou no marxismo na palavra, ou na concepção de espetáculo coletivo, independente, centrado no encenador, mas não tinha essa referência de julgamento. E também com a abertura política, esse tipo de teatro quase sumiu a importância. Então,
nesse sentido, os meus contatos atuais com objeto, se efetivam pela pluralidade dessa cultura, esquerdizante, que realizou um extrapolar de limites especial. Então, essas duas peças que eu escolhi não são as mais teorizadas dos seus grupos, dos seus autores, mas, guardadas as relevâncias, se tornaram ações reveladoras de duas posições políticas à esquerda. Então, na primeira, tem-se a nova forma dramática, então um musical, posta em prática pela Arena, didaticamente expondo a história da resistência, e no outro, o segundo sopro revolucionário da Oficina, mostrando que o caráter autêntico do encenador é marcante na apropriação. Então, até a dissertação, já com essas noções de engajamento dialogando com os teóricos que eu trabalhei e também desenvolvendo a minha própria, eu vou desenvolver as análises, entrando mais a fundo nas peças e observando melhor essas trocas dramáticas dentro desse panorama de resistência. Acho que é isso. Perguntas agora. Obrigada. A pesquisa da Stephanie tem uma proposta da maior importância para todo mundo que estuda moderno teatro brasileiro, teatro contemporâneo brasileiro, teatro tanto do lado da dramaturgia como do lado da encenação, e o recorte que a Stephanie propõe parece dar margem a muitas discussões muito úteis, muito pertinentes. Eu acho que a primeira dessas discussões diz respeito ao conceito de esquerda, quando a Stephanie diz as propostas da esquerda, né? Isso está no resumo, né? E quando a gente pensa esse período pós-golpe de 64, a gente já não consegue pensar em esquerda, mas em esquerdas, em perspectivas que estão se esfacelando e divergindo entre si, né? Então, essa é uma questão que se coloca, que vai se colocar bastante dentro do Arena contra Zumbi, né? A partir da perspectiva da representação da luta revolucionária do protagonista zumbi. Então, quando você diz a ideia de engajamento artístico adotada se atrela naturalmente à política, assim entende-se como engajada, a arte largamente vinculada às preocupações sociais do período, em que se dá, por exemplo, um teatro que age em consonância com os propósitos da esquerda, né? Então, acho que essa é uma questão. A gente tem esquerdas já aí bastante em processo de luta, de divergência entre si. Também com relação ao público, eu acho que se coloca uma diferença bastante grande, não só entre Arena e Oficina, mas você mencionou opinião, entre Arena e opinião, né? Quer dizer, o clima da relação do trabalho com o público era diferente. Acho muito interessante a forma como você propõe e encadeia o debate desses dois espetáculos. Acho extremamente relevante você se apoiar no trabalho da Cláudia Arruda Campos, que é fundamental, Zumbi, Tiradentes e outras histórias contadas pelo Teatro de Arena de São Paulo. E acho que vale a pena você ressaltar um pouquinho mais dentro, quer dizer, não posso dizer mais porque só tenho esse pequeno trecho em mãos, mas o nascedouro do sistema Coringa a partir do Arena contra Zumbi, né? Que vai ser um processo que vai ter grande importância, inclusive dentro do trabalho do Boal e dentro do que viria a ser, em seguida, o Teatro do Oprimido. No que diz respeito à Oficina, Stephanie, eu fico pensando se esse viés do teatro dito da crueldade, do Artaud, não vem bastante da relação de trabalho que a Oficina tentou estabelecer com o livro-livro, né?
Eu não tenho conhecimento de trabalhos que tenham estudado a chegada, o aporte das ideias do Artaud no Brasil, mas a minha hipótese é que o Artaud do Oficina é bastante, em larga medida, o Artaud visto pelo prisma do Living Theatre. O que isso quer dizer? Quando a gente fala Living Theatre, a gente está falando de um grupo da vanguarda experimental nova-iorquina, que depois iria se tornar bastante relevante para a contracultura, mas a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos a gente não tem uma contracultura, e sim diferentes contraculturas, uma em Nova York, uma em São Francisco, em Berkeley, etc. Né? Então, acho que existem muitas, acho que você tem um material de trabalho riquíssimo e que vai provavelmente ocupar nessa fase de pesquisa e nas próximas pós-mestrado também. Né? Uma questão do Oficina que eu acho importante é a gente lembrar a crítica que o Boal faria ao tropicalismo. Né? E quando o Boal critica o tropicalismo e toda a crítica que é feita ao tropicalismo na esteira dos espetáculos iniciais desse período, vão mostrar a grande afinidade que essa estética vai ter com a indústria cultural, com a mercadoria e com, enfim, a mercantilização, como isso é espetacularizado, mesmo no bojo de um processo de crítica à consciência burguesa, etc. Eu acho extremamente interessante, embora não tenha relação direta com este período, um pequeno texto de introdução que o Oduvaldo Viana Filho escreveu em 72, quando uma peça, um monólogo dele próprio, Corpo a Corpo, foi publicado, e ele fala muito sobre o outro teatro. Ele não dá o nome, mas quando ele fala outro teatro, ele está se referindo, é muito claro pela forma como ele se refere aos espetáculos da Oficina. E ele enaltece, elogia, valoriza, considera instigante, interessante, etc. Mas ele faz uma grande ressalva. Ele diz: o que eu não aceito nesse teatro é o fato de ele tomar o exercício do artista de teatro como um mundo à parte e de olhar para o seu público se colocando como um ser livre e novo, o artista, ele diz esse ser livre e novo, e o espectador, ele diz esta pessoa de gravata e tudo. Quer dizer, quando Viana coloca isso, ele está colocando em termos estéticos aquilo que o teor político dessa discussão apresenta, me parece ter bastante a ver com o que você deseja colocar. Eu não quero me estender mais, já me estendi muito nos nossos 10 minutos e queria abrir tanto para você comentar como para as pessoas da plateia também perguntarem. Eu anotei algumas coisas aqui, não sei se vou dar para tudo. Sobre o início ali, que falava de um engajamento na arte vinculado diretamente à esquerda, me lembra a defesa do Sartre, que é a literatura, né? Que para a literatura ser engajada, sim, ela precisa ser de esquerda. Não que a gente sabe que é possível se engajar até à direita, né? Em qualquer causa, mas a origem do conceito ele é vinculado à esquerda. O meu ponto não foi à esquerda, às mas esquerdas. a qual esquerda? Sim, às esquerdas. Aí depois o trabalho vai desmembrando elas, né? Fugindo dessa tendência de bloco. Porque ainda no que é literatura, a esquerda é um bloco, né? O engajamento eles como um engajamento. Sim, também o trabalho eu pretendo ressaltar o sistema Coringa, mas na análise das peças. Só assim, grosso modo, o sistema Coringa foi um modo de encenação desenvolvido pelo Boal. Aí no Arena Conta Zumbi tem elementos, depois no Arena Conta Tiradentes aí ele desenvolve.
E basicamente seria uma montagem onde os atores não têm uma personagem fixa. Eles vão entrando e mudando, entre outras coisas. Também sim, o Teatro da Crueldade chega via Living Theatre no Oficina. E sim, a crítica do Boal à Oficina é muito pertinente. Antes do golpe, o de 64, não o de 16, eles fizeram um espetáculo juntos do Sartre, eles montaram um espetáculo juntos, Boal e o Zé Celso, que é meio inimaginável para mim. E como diz o meu orientador, depois do golpe eles não se sentaram mais na mesma mesa, por causa dessa cisão na esquerda. E como eu disse durante a apresentação, em algum trecho, a Arena se colocava contra esse viés de teatro como entretenimento que, para eles, o Oficina proporcionava. Sim. Foi essas coisas que eu anotei. Não sei se alguém tem mais algum comentário. Sim, então, reclamações, sugestões. Bom, se lembrarem depois, ainda, enquanto a gente estiver aqui... Eu podia ficar pensando enquanto você me apresentar. Tá bem. Obrigada. Passamos, então, em seguida para a apresentação do Luciano de Jesus Gonçalves, Samuel Ravet, crítico teatral e colaborador da Revista Branca. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do público hoje, agradecer também a coordenação do evento e a professora Maria Silvia pela gentileza em ler o resumo e participar da mesa. A minha comunicação é uma mostra da condição desviante de tudo aquilo que se refere ao escritor Samuel Ravet. Pesquisando parte da prosa ficcional ravetiana, em investigação ainda em andamento, as portas da qualificação, aqui o reporte diz respeito ao mapeamento da circulação inicial do escritor nos periódicos literários cariocas. Eu tomei a liberdade, professora, de inserir algumas explicações e, na medida do possível, eu sinalizo que eu gostaria de ao resumo. Então, nesse sentido, uma parte de textos voltada ao teatro se impôs como uma deriva dessa investigação inicial e agora será incluída na trajetória da pesquisa. É nesse sentido, então, que todas as contribuições serão bem-vindas e uma das inserções é justamente a próxima foto, com a liberdade de inserir aqui no material, em que vocês conseguem visualizar a figura do Ravet, e ali eu tenho entre parênteses duas datas, a primeira de nascimento, em 1929, o Ravet nasceu em uma cidade chamada Klimuntov, uma cidade polonesa, uma cidade pequena, polonesa, chamada Klimuntov, e 1984, que seria a data de morte do escritor em Sobradinho, que é a cidade satélite de Brasília, cidade que ele ajudou a construir na condição de engenheiro calculista. É essa a profissão que seria a profissão mais destacada do Ravet. Agora eu passo de fato ao resumo, professora, tratando então a colaboração de Ravet na revista Branca. O ano de 1948 registrou o lançamento de um empreendimento editorial que dinamizou a história da literatura brasileira, principalmente na década seguinte à sua estreia. Acatando a sugestão do amigo Evaldo Coutinho, o jovem escritor Saldanha Coelho denominou a sua empreitada pelo nome de Revista Branca, tradução direta de La Revue Blanche, iniciativa francesa que vigorou entre os anos de 1889 e 1903. Marcel Proust, estimado por Coutinho, colaborou com frequência no projeto francês e esse foi o motivo da indicação do título, espécie de homenagem indireta. Na próxima foto, vocês poderão visualizar então uma das edições do primeiro ano, né, dessa publicação francesa, e aí nós temos uma seta em verde que aponta para a logomarca da revista. Eu peço que vocês prestem atenção nessa logomarca, porque
justamente essa é a insígnia que a colaboração brasileira vai reproduzir. Mais do que uma genealogia completa da publicação brasileira, que durou um pouco mais de 10 anos, ou mesmo um paralelo comparativo com a realização dos irmãos Nathanson, fundadores da iniciativa francófona, a comunicação restringe o horizonte de análise quando se detém na circulação intelectual de um dos seus colaboradores, o judeu polonês Samuel Haver, naturalizado brasileiro aos 7 anos de idade. Ao mapear e discutir a colaboração de Haver na revista, pretendo ampliar as definições imputadas ao escritor ao longo da sua carreira, além de situá-lo cada vez mais no campo da produção das letras nacionais. De maneira preliminar, tais colaborações acentuam a ligação de Haver com a crítica teatral, faceta que tem passado ao largo de sua recepção acadêmica nos últimos 40 anos, período em que o escritor experimenta um aumento do interesse acadêmico. Como motivação de plano de fundo, a minha apresentação poderá se alinhar às discussões em torno dos 70 anos de publicação da primeira edição da Revista Branca, ou pelo menos ao desejo de que elas ocorram ao longo de 2018. Desde as primeiras edições, a Revista Branca insuflou o cenário das letras, arrebatando colaborações importantes. Não raramente, a iniciativa contava com a participação de Otto Maria Carpo, Cristão de Ataíde, Augusto Mério, Lúcia Miguel Pereira, traduções de poemas de Carlos Drummond de Andrade, ilustrações de Poti, Guilde, entre tantos outros. O diferencial com relação à maior parte dos periódicos concorrentes, que mantinham foco no tradicional formato de revista, é que a Revista Branca, ao contrário, acomodava no seu interior diferentes formatos, como da organização da antologia de contos de escritores novos do Brasil, que a gente vai ver na próxima foto. Espécie de livro anexo, com quase 500 páginas, com material condensado, no primeiro aniversário da organização, a produção dos membros mais alinhados aos ideais da iniciativa, além de nomes como Herberto Salles, Ledo Ivo, José Condé, Lígia Fagundes Teles e Murilo Cobião. Afora o trabalho em torno das revistas, o grupo passou a atuar como uma editora, lançando novos artistas, intelectuais, ou trazendo à tona colaboradores vistos como experientes ou mesmo promissores. No caso dessa revista, dessa antologia, é importante um dos dados, talvez históricos, a serem destacados, seria o fato de que o Murilo Cobião publicou um dos contos que seria depois lançado no Mês Mágico. Então, assim, como são muitos escritores, o documento historicamente possui um valor realmente inestimável. Esteticamente, eu acredito que ele mereça ser estudado em algum momento. Seria mais uma iniciativa do grupo, né? E aí vocês notem, nessa mesma ontologia, na parte de baixo, que eles reproduzem a mesma logomarca da Revista Branca. Então, era de fato uma homenagem à La Revue Blanche, que é Proust. O periódico brasileiro não esconderia essa motivação um pouco mais tarde, com o lançamento de um volume que assinalou a recepção do escritor francês no Brasil, a Proustiana Brasileira. Mais uma edição do grupo, o conjunto de ensaios aliava ineditismo, ousadia e senso editorial, com o objetivo de rememorar a morte de Proust, ocorrida no dia 18 de novembro de 1922. Os editores demonstraram uma atenção especial para as efemérides temporais, o que facilitava a publicidade de suas empreitadas, como é o caso desse projeto proustiano. A edição comemorativa foi lançada em duas versões, uma com tiragem de 30 exemplares, em um papel mais sofisticado e fora de comércio, e 1000 em edição de material mais comum. A edição consultada não especifica os tipos de papéis utilizados. É justamente nessa próxima foto que vocês conseguem, então, analisar essa capa aí desse especial, e, assim, está um pouco arriscado, e esse é o meu exemplar que eu consegui adquirir. Novamente, a questão da marca, né? Da logomarca, e é um material que geralmente ele é trabalhado quando o estudioso está interessado nessa recepção inicial do curso no Brasil. Trata-se de mais uma colaboração curiosa. No terceiro ano de aniversário, a revista passou a ser veiculada em papel jornal, no formato de tabloide. As mudanças acompanharam essa iniciativa ao longo do intervalo em que esteve ativa,
mesmo que de modo não regular, fazendo com que a revista rivalizasse as intenções do segmento na década de 1950. É a partir desse período de maior efervescência que localiza as primeiras colaborações de Ravet para a organização. Agora eu vou falar um pouco sobre os métodos de recolha, né, desses textos do Ravet, porque, literariamente falando, Ravet é conhecido como contista, né, especialmente como contista. Então esse volume começou a crescer realmente nas ocorrências, enquanto eu pesquisava. Então eu tive que elaborar uma espécie de método para recolher essa colaboração específica da revista branca, que é o momento que eu passo a tratar agora. A base inicial para a verificação da relação de Ravet com a revista branca foi o banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira, localizado no site memoria.bm.br. Neste banco, no período que vai de 1950 a 1959, o descritivo ou a entrada Samuel Ravet está distribuído entre 34 periódicos de 7 estados diferentes, contabilizado em 304 ocorrências. Reforço, no entanto, que a ocorrência não implica o registro factual da palavra, pois a sua identificação ocorre via sistema de digitalização. Em alguns desses casos, a palavra Ravet, por exemplo, é identificada como câncer, para ficar apenas neste exemplo. Entre 1950 a 1959, a entrada para a revista foi encontrada em 1094 ocorrências, a entrada da revista branca, no caso, distribuída em 52 periódicos de 11 estados. O hiato corresponde ao momento mais produtivo da publicação. Nesse caso, as consultas foram realizadas para a confirmação das ocorrências do descritivo Samuel Ravet nas páginas das edições divulgadas na imprensa. Essa pesquisa online me permitiu, de maneira indireta, via repercussão jornalística dos números de edições da revista e alguns de seus sumários, a realização de um quadro inicial, espécie de quebra-cabeça das publicações de Ravet no periódico. Isso porque, embora o sistema de obras seriadas da Biblioteca Nacional encontre-se digitalizado, a revista branca não compõe esse acervo digital. No que se refere à leitura desse material impresso, a visita do consulente às dependências da instituição, na cidade do Rio de Janeiro, não foi permitida devido a uma reforma da biblioteca. As tentativas foram realizadas em janeiro do ano corrente. E a bibliotecária me disse: olha, a gente não tem perspectivas de um prazo. Faltou, vamos dizer, desiste. Após esse planejamento, diante de um quadro ainda incompleto sobre a colaboração de Ravet na revista, foi possível encontrar alguns textos no acervo da Biblioteca Rodolfo Garcia, preservado na Academia Brasileira de Letras, também no Rio de Janeiro. Outra fonte de informação preciosa foi o filho do escritor Saldanha Coelho, Luciano Saldanha Coelho, meu xará, que gentilmente me cedeu alguns números da publicação. O quadro seguinte estabelece as 12 colaborações individuais do escritor mapeadas durante o processo. Obrigado, Rafa. Então, eu não sei se você se ficou claro no resumo, mas a questão é que eu não tendo acesso a todas as edições da revista, um quebra-cabeças teria que ser montado para que esses textos pudessem, em algum momento, serem localizados. Né? Então, eu estabeleci esse método de um quadro dividido em ano, número, título do texto e algumas observações. Eu acabei retirando aqui algumas observações para ficar um pouco mais sintético. Olha, eu vou tratar então dessa primeira ocorrência, que é de 1950, número 12 da revista, em que eu localizei um conto chamado Josias O Triste. Essa edição é uma edição de aniversário da revista, segundo aniversário da revista, e eu estou citando essa ocorrência porque depois dela, Ravet não publica mais contos nesse periódico. Ele passa, então, se vocês olharem um pouco abaixo, na camisola do anjo, ele passa a escrever sobre espetáculos, escrever sobre dramas. Então, você pode passar para o segundo quadro? Pode ser por último. Claro. Essa última ocorrência, em 1954, vocês notem que não é um número, né? Eu coloquei o título do especial, que se chama Modernismo para os Críticos, que é um livro que condensa
um especial que foi lançado em 52, em comemoração aos 30 anos da semana de 22. E aí, em 54, o Saldanha Coelho decidiu publicar esse livro com algumas inserções. Nesse exemplar específico, né, eu localizo um texto do Ravel chamado Teatro do Modernismo, Oswald de Andrade, que havia sido publicado em 52, um especial no formato jornal. Como essa ocorrência não foi repassada por foto, enfim, não foi possível comparar os dois textos. De qualquer forma, esse 54 está legível, então, de maneira muito breve, eu vou comentá-lo logo em seguida. Iniciando a sua colaboração com o conto, a partir do momento que passa a compor a equipe da redação da revista, isso no número 14, Ravel direciona seus escritos para uma espécie de responsabilidade de especialista na cena teatral. Além da peça, em um ato intitulado A Volta, o texto figura em mais, o teatro figura em mais 9 textos dos 12 mapeados. Então, dentro desse conjunto, ele também tem um inédito, uma peça chamada A Volta. Assumindo uma posição quase geral de que o Teatro Nacional passava por uma crise anterior à semana de 22, principalmente no campo da produção dramatúrgica, Ravel se posiciona na defesa do estudo das artes dramáticas por parte das letras contemporâneas aí, no caso. O conjunto de colaborações mantido na Revista Branca acentua, então, esse caráter de homem de teatro, seja como o dramaturgo que iniciou o movimento da publicação de peças nacionais na revista, seja como crítico de dramas e espetáculos. Sobre essa segunda vertente, Ravel adentra o debate escolhendo duas figuras, ainda que óbvias no período, complexas de serem estudadas. A primeira delas, Nelson Rodrigues, surge na oportunidade de um livro do crítico, do lançamento de um livro do crítico, Fonseca Pimentel, O Teatro de Nelson Rodrigues, de 1951, além esse volume foi publicado paralelamente à realização do primeiro Congresso Brasileiro de Teatro, realizado no Rio de Janeiro entre 9 e 13 de julho, também em 51. Os dois eventos, a publicação e o Congresso, são apontados pelo crítico como sintomáticos na medida em que animavam o debate interessado em discutir os problemas teatrais, reunindo, eu cito Ravel, gente que conhece o assunto. Fecha a citação. E esse problema, essa frase ainda que curta, ela acaba tocando numa discussão que o Ravel também possui nesse conjunto de colaborações, que é a necessidade da profissionalização do crítico. A última dessas figuras, então a primeira seria Nelson Rodrigues, a última dessas figuras, não menos emblemática, é a do escritor Oswald de Andrade, vivo em sua expressão dramatúrgica. Essa relação, Ravel-Oswald, havia sido notada por mim em um trabalho importante sobre o escritor paulistano, e foi estabelecida por Sábado Magaldi, ainda que este não gostasse do que Ravel escrevia para o teatro, conforme depoimento da escritora Edla Van Steen, viúva de Magaldi, um depoimento concedido ao Rodrigo Simões de Moraes e a mim, na última segunda-feira, numa feliz coincidência entre a agenda da escritora e a realização desse evento. Nossa. Eu acho que a citação pode ser mais clara, e aí o Magaldi diz o seguinte: até essa prova palpável da teatralidade de Oswald, ou não se acreditava nos valores cênicos de suas peças, ou se esperava que elas fossem levadas para se fazer um juízo definitivo. Wilson Martins, do livro O Modernismo, escreveu: deixo desde logo de lado o seu teatro, o de Oswald, cuja pretensa importância alguns críticos modernos desejam afirmar. Nesse particular, creio que o julgamento definitivo foi expresso por Samuel Ravel. Fim de citação. O interessado pela figura ravetiana, a citação me atraiu para a tentativa de entender a dimensão desse julgamento definitivo que Wilson Martins creditou ao texto de Ravel. Martins reporta algumas passagens do estudo de Ravel como fontes principais do descrédito do teatro oswaldiano. Mas o texto de Ravel não é composto apenas desse radicalismo que lhe foi imputado. Em seu ensaio, não exatamente uma detração, Ravel questiona se a nossa literatura dramática, em 1922, não produziu nada que motivasse uma reação dos modernistas.
A oportunidade do dossiê serviu também para que o crítico contribuísse para o debate, especificando alguns dados do teatro de Oswald, ao mencionar a inédita O Homem e o Cavalo, de 1934, e A Morta e o Rei da Vela, publicadas em livro pela José Olímpio em 1937, Ravet estabelece corpos e seu horizonte de análise. Então, esse texto do Ravet, ele trata apenas esses 3 textos do Oswald. Muito influenciado pela leitura de A Psicologia da Arte Dramática, de André Villiers, Ravet defende o jogo de emoções do qual o teatro seria composto. Na esteira do crítico francês, censura aquilo que chama de uma busca de individualidade original em Oswald, sempre inviabilizada pela não encenação do texto. O contexto era mesmo o do choque provocado pelo contato com essa dramaturgia. Não consigo afirmar se Ravet assistiu à montagem do texto oswaldiano mais tarde. Em seus escritos posteriores, não localizo qualquer trabalho sobre Oswald. Por isso mesmo, Ravet se alinha ao grupo de críticos que desejava a realização do texto na cena para avaliá-lo de maneira definitiva. Desejo que, até certo ponto, também configurou a mirada de Sarah Magaldi em seus escritos iniciais. Outro dado que Ravet censura em Oswald é o caráter distanciado do texto. A essa avaliação soma características como excesso de cerebralismo ou alucinação individualista. Adiante, reconhece que o dramaturgo atingiu o anti-cênico, o anti-espetacular. Se o texto de Oswald é, de certa forma, rechaçado por Ravet por esses motivos, a prosa ravetiana vai caminhando cada vez mais por essas veredas, principalmente depois do lançamento de uma coletânea de Ravet chamada Diálogo, de 1963. Então, antes de encerrar a análise, Ravet aponta a necessidade de se estudar esse teatro por via das semelhanças entre a produção de Nelson Rodrigues, dado que compõe alguns estudos iniciais de Magaldi. Já a título de consideração final, Ravet experimentou todos os âmbitos que o processo da edição do manuscrito literário pode oferecer. A relação com o mercado da produção intelectual e artística se confunde com o momento em que o artista passa a publicar seus primeiros textos. E essa publicação ocorre em 49, que é seria um outro tópico do trabalho. Em Ravet, não raramente, a postura analítica descambava para a avaliação séria, se não irônica e raivosa em defesa do ofício do intelectual como trabalho a ser remunerado. E a isso incluía o trabalho do crítico de teatro. O cotidiano com os periódicos literários implicava reflexão sobre o papel do intelectual e as possibilidades do escritor. Essa série de atividades irá munir Ravet numa empreitada judiciária que cristaliza esse embate do escritor brasileiro que procurava viver de literatura. A circulação entre intelectuais também possibilitou o engajamento em uma disputa que tomaria a década de 1970. Refiro aqui ao processo movido em conjunto com Carlos Drummond de Andrade e Altino Dourado contra a Bloch Editora, uma grande empresa do ramo editorial, em face da publicação da antologia Literatura Brasileira em Curso, que compilou em 1968, sem autorização prévia dos escritores, trechos de suas obras. Os problemas analisados nas relações teatrais, Ravet decidiu combater de maneira mais incisiva em sua dimensão de prosador. O posicionamento ideológico do escritor e sua atuação como intelectual das letras passaram a ser utilizados para defender a categoria. As derivações dessa briga, que foram parar inclusive no STF, motivo para uma próxima comunicação, apontam para a história da profissionalização do escritor e, por conseguinte, para a construção dos direitos autorais, além das associações de Ravet com questões e nomes da literatura brasileira. Muito obrigado. Passamos para a apresentação da Silvia Sanzak, repetição e performance em Mente Contra João, de Dalton Trevisan. Bom, eu sou mestranda aqui no programa em Literatura Brasileira. Meu orientador é o professor Hélio Seixas Guimarães. E no momento eu estou bem no meio do processo todo da dissertação. Eu acabei de passar pelo exame de qualificação. Então, o que eu venho fazendo agora é retomando a minha análise a partir dos comentários e das sugestões da banca. Então, o que eu tenho para apresentar aqui para vocês hoje é um panorama mais geral do que eu produzi até agora.
Agradeço de antemão a organização do evento. Eu vim acompanhando aqui os seminários desde a segunda edição, então estar aqui hoje me apresentando como discente é algo extremamente emocionante, também dá um medinho, claro. Agradeço muito a professora Maria Silvia Betti pela disposição em ler os nossos textos, em mediar a nossa mesa. Esse momento para a gente é muito importante. E, em linhas gerais, o que eu proponho é uma análise da novela Nente Conto João, do Dalton Trevisan, sobre dois aspectos, o da repetição e o da performance. Se vocês me permitem fazer uma pequena epígrafe aqui na minha fala, embora eu já tenha começado a falar, mas é uma frase que também inicia a obra que eu estudo, que eu acho que resume muito bem aonde eu quero chegar e, enfim, apresenta muito bem o que o próprio Dalton provavelmente gostaria com a sua obra. Então, a cena inicial é a protagonista, Maria, entrando na sala do João, que é o protagonista. Os dois estão sozinhos. E o João diz assim para Maria: teu vulcão está indo. Não quer despertá-lo? Então, no estágio em que minha dissertação se encontra, eu acho que essa frase ela me soa não apenas como uma fala dirigida à personagem Maria, mas principalmente como uma provocação e também uma convocatória ao leitor. Eu vou seguir aqui o meu plano de leitura, porque eu quero citar algumas partes da novela que eu acho que ilustram bem o caminho que eu estou percorrendo. Bom, Nente Conto João, publicado em 2013 pela editora Record, é a terceira novela do Dalton Trevisan. Bom, Dalton é mais conhecido como contista, né? Embora ele tenha publicado recaes, poemas. A Joaquim, na década de 40, foi o editor, né? Então, das novelas, essa terceira novela dele é a mais recente. As outras duas, a Polaquinha, que provavelmente é uma das mais conhecidas, e a Virgem Louca, Loucos Beijos, que depois teve uma segunda edição com o nome de Mirim. Bom, então nessa obra que eu estudo, o autor exercita seu estilo trabalhando a escrita pela fragmentação, pela concisão e especialmente pela repetição escancarada de termos, frases e expressões ao longo da história. Então, sendo um dos métodos utilizados pelo autor em outros livros, a repetição, na verdade, no Dalton, ela é bem interessante porque ela liga um texto no outro. Então, para quem conhece a obra dele, parece até um eco, né? Quando você ouve novamente falar sobre a Maria, sobre o João, que são os personagens que se repetem, e principalmente as frases, as expressões que ele usa largamente durante toda a sua produção. Então, sendo um dos métodos utilizados pelo autor em outros livros, em Nente Conto João, a repetição se revela a engrenagem mais evidente da composição. Repetindo o acontecimento sexual, as cenas lúbricas entre os personagens vão sendo reconstruídas e reapresentadas por toda a narrativa. Articulando termos e expressões alusivas, produzindo sentido a partir de poucas palavras e muitas vezes, se não a maior parte delas, pela ausência das palavras, o que está em destaque é o jogo ambíguo da sedução, entre o desejo e a artificialidade que se estabelece. Maria, moça pobre de uma cidade pequena, vai para Curitiba na tentativa de melhorar a condição de vida. Entretanto, seu desinteresse em trabalhar faz com que se habitue a se relacionar com João, um homem mais velho, casado e com filhos. Em troca de favores sexuais, eu coloco esses sexuais entre aspas, porque em nenhum momento da obra fica claro ou é descrito o ato sexual entre os dois. Então, acho que essa é a grande jogada da obra, né? Essa dissimulação em que você, ora, acha que está acontecendo algo, mas ainda assim não se tem certeza. Até mesmo é até irônico, porque a questão da virgindade da Maria é algo muito recorrente na obra toda. Então, em alguns momentos, o leitor provavelmente até se pega pensando, será que ela é ainda virgem? Né? Bom, em troca de favores sexuais, nos encontros que sempre ocorrem no local de trabalho do João, Maria recebe 2 notas. O que se sobressai na relação dos dois é a distinção dos interesses. Dissolvidos na própria fala, gera-se um contraste evidente no comportamento de um em relação ao outro. Em linhas de forças contrárias, se desenvolvem 2 planos narrativos distintos e simultâneos, um da Maria e o outro do João.
O plano do João tende ao clímax pela expressão do erótico, enquanto Maria tende ao anticlímax, pela artificialidade. Então, uma pequena passagem, né, Então, o João vai falar assim para Maria: pegue nele, agrade ele. E a Maria, um tantinho intrigada, só olha. Então, é essa dissimulação que se torna interessante, onde não está descrito onde ela deve pegar, né? E isso se desenrola por toda a narrativa. Então, para trazer o erotismo à fala, o manejo ocorre pelas instruções que João vai dando a Maria. Enquanto João guia a personagem sobre o que deve fazer, o leitor escuta o trajeto pelos elementos que vão sendo enumerados durante o percurso. Lembrando que a mente do João, em sua maior parte, ela é construída em cima do diálogo do João e da Maria. São pouquíssimas as intervenções do narrador. Quando elas ocorrem, existe um manejo que é próprio do Dalton, que é uma permutabilidade das falas. Isso citando a Berta Waldman, que é uma das primeiras a estudar, né, a pesquisar o Dalton. Então, quando você percebe a presença do narrador, a fala do narrador entra, você não tem certeza se é o narrador ou se é o próprio João falando. Então, durante o percurso, né, a calça que é tirada, a blusa que é erguida, o peitinho que se mostra, o beijo que é negado, traça um roteiro de instruções e de excitações que se dirigem ao corpo. Quais exigências? Trata-se de uma rotina de procedimentos que o excitam e que se repetem, expressando a conduta particular de erotização desse personagem, que é o João. Então, pelo uso de verbos como pegar, tirar, pôr, mostrar, abrir, em modo imperativo, João percorre um repetido caminho pelo corpo da Maria. O que fica sugerido no texto, entretanto, é uma combinatória de possibilidades de erotização visando, porém, o erotismo solitário. A questão do autoerotismo, que a Berta também vai comentar em algum momento em obras anteriores, já que essa excitação, esse desejo, é somente por parte do João. É interessante que, para que se dê essa aproximação mais íntima entre o João e Maria, tem uma frase que se repete muito ao longo da obra, que é o João pedindo para Maria se calar. Então ele fala: agora não fale, se cale. Então João se excita ante seu objeto sexual, que nem sequer suspira. Então João falando para Maria: diga, meu amor, gema, suspire, anjo. E a Maria em silêncio. E isso é marcado pela reticência, tá? O professor Curitiba fala desse recurso também. E aí o João continua: grite, me tire sangue. E a Maria, toda em sossego. Bom, então, observando a repetição dos termos em Mente contra o João, é possível perceber a equivalência de significados entre os elementos que se repetem. Nas escolhas lexicais do autor, tendo em vista as unidades supralexicais, que são as palavras, expressões e alguns tipos de incorporações que também são ao estilo do Dalton, quando ele faz uma assimilação, uma intertextualidade, por exemplo, com o hino à bandeira, o hino nacional, músicas. Então, essa carga emotiva que recebem, que se repete, resulta principalmente de um emprego particular em razão do contexto. Então, essas incorporações elas se tornam interessantes porque elas acabam se erotizando também. Elas entram nessa exacerbação do prazer do João. E aí o hino nacional acaba ficando, de certo modo, até erótico. Então, além de suspender a fala, em muitos momentos, que é a questão do silêncio, principalmente da Maria, né? Termos como calcinha, peitinho, putinha, cadela e expressões como vamos tirar a roupa, agora não fale, tire a blusa, mostre o seio, gema, grite, suspire, que são os termos, as expressões que vão se repetindo ao longo de toda a obra. Elas reproduzem uma força atrativa quando interpoladas ao texto, comunicando uma prodigiosa gravitação erótica. Na falta delas, e aí sim, que eu havia falado antes, o recurso de reticências é um modo de representar, pelo silêncio na fala da Maria, a força sexual implícita da narrativa. Então, mais um exemplo. João: tire a calça, só de blusa, calcinha, salto alto.
Agora se virem. E aí entra o recurso da reticências. A Maria se cala, quieta. Essa bundinha, que vontade de morder. Mais uma vez, reticências. A Maria quer. Então, se até aqui eu analisei esse processo repetitivo na estrutura, né, da composição, da Lente Conto João, no segundo momento, eu também fiz um entremeio psicoanalítico e filosófico e tomei partido do Deleuze na indiferença e repetição. E é uma paulada, para quem conhece a obra, uma obra realmente... Então aqui é realmente só uma breve frase sobre uma coisa muito mais extensa e que tem que ser muito mais aprofundada. Então, em Deleuze, a noção de repetição advém de uma conduta necessária, fundada em relação ao que não pode ser substituído. Como comportamento que o sujeito externaliza, a repetição pode ser o eco de uma vibração mais secreta, de uma pulsão interior e mais profunda no singular que anima, citando aqui Deleuze. Em Lente Conto João, além desse critério lexicográfico, que faz da repetição um processo também estrutural, o argumento sexual se repete na narrativa como uma projeção de um eco, de uma pulsão interior e particular desse personagem, do João. Então, a retomada constante da cena lúbrica evidencia o caráter erótico da obra, narrando principalmente as particularidades do desejo sexual do João em relação a Maria, tanto pelos elementos discursivos que entram na fala para instruir o jogo erótico em andamento, quanto pela voz que se exalta no prazer particular que João expressa. Agora, a respeito da performance, então, o aporte teórico aqui que eu tomo é do Paul Zumthor, historiador. Então, no conceito mais geral de performance de Zumthor, o que está sendo aqui aplicado versa a respeito do binômio voz-escuta. Para Zumthor, assumir a perspectiva da performance requer perceber que na leitura a voz e a audição são faculdades da percepção humana fundamentais para interpretar o que se passa em narração do texto. Armada pelo texto e reproduzida pelo leitor, ainda que este ouça a própria voz na intimidade da leitura, esse reconhecimento institui a sonoridade pelo peso das palavras, pelas intenções das frases e pelos intervalos. A voz, então, se torna substância, fonte de compreensão da realidade que a história relata, instância por onde se materializa a presença e as ações dos personagens. Então, em Lente Conto João, diante da expressão da oralidade que se desenrola sob um tom alusivamente erótico, o leitor é convocado a uma escuta indiscreta dessas falas, sugestivas para compreender o que se passa nessa relação. As vozes dos personagens se tornam uma própria identidade deles, já que são poucas as características físicas informadas no texto. João, detido em sua própria fala do desejo, voz que se autoerotiza para expressar o que sente, e Maria, uma voz mediada entre a dissimulação, a artificialidade e os silêncios. Também há um mínimo de imagens reproduzidas. O estímulo está menos no que se pode ver para que se torne ainda mais interessante o que é possível escutar. Então, mais um exemplo aqui na obra. Então, João fala assim para Maria: ponha. E ela responde: tenho medo. E ele: só a pontinha. E aí entra a voz do narrador, que não se sabe se é o narrador ou o João. Ela pôs só a pontinha. Entrar a uma virgem é perder-se no abismo de rosas. O abismo de rosas, inclusive, é uma incorporação bem conhecida do Dalton, né? Inclusive tem um livro de contos chamado Abismo de Rosas, tem um conto chamado Abismo de Rosas. O Abismo de Rosas é o título de uma música da década de 60, do Dilermando Reis. E, enfim. Então, o leitor é convidado a ouvir, através da leitura, o diálogo que vai narrando as ações licenciosas desse relacionamento secreto. Na posição de voyeur de uma escuta, o leitor especula o que está acontecendo pelo que ouve do diálogo entre os personagens. O jogo sonoro está entre o que fala João e o que cala Maria. O leitor voyeur sabe que as cenas mais potentes e que se repetem são sempre sexuais, e que sua especulação é atiçada por causa da linguagem forjada no texto.
As palavras, então, no caso do Lente contra o João, são como a porta, a parede que divide as salas, que obliteram uma visão total da cena pelo texto que falta. Atrás da porta, esse leitor, as frases curtas, sugestivas, que vão sendo retomadas, assim como os silêncios e intervalos entre as frases, aguçam a imaginação sobre o que está em andamento entre os protagonistas. Então, mais um exemplo. Maria. Assim me machuca. João. Não tenha medo. Bem devagar. É aqui. Então, diante das circunstâncias empenhadas na conversação, é criado o espaço virtual dos protagonistas pela presença vocal deles. Percebendo o que está sendo dito e especulando o não dito, o leitor empenha uma escuta imaginativa e sua própria palavra as energias vitais que mantêm essa vibração. Então, citando Zumthor, o texto vibra, o leitor o estabiliza, integrando-o àquilo que é ele próprio. Então, é ele que vibra, de corpo e alma. Cognitivamente, o engajamento dessa escuta imaginativa se abre menos pela descrição e mais pelas alusões, fazendo esse leitor preencher as lacunas para ler, compreender e sentir o que está sendo performatizado provocativamente pelas falas. Afinal, no exercício silencioso de nossas leituras, não é o puro silêncio que percebemos internamente. Muitas vezes, se não a maior parte delas, o que ouvimos é a nossa própria voz encenando a leitura. Então, só para finalizar, pensando na prostituição, porque é o que está ocorrendo, né, provavelmente, entre João e Maria. Então, pensando na prostituição como um espaço de encenação, de dissimulação, as trocas que a caracterizam não tratam apenas de uma relação orientada pelo lucro, mas também são palco onde se dá um relacionamento ambíguo. A mulher, fazendo-se passar por aquilo que o freguês quer, assume a autonomia de uma fantasia, de um desejo masculino, fingindo. Daí a produtiva e conveniente dissimulação da Maria na narrativa, que inclusive faz referências textuais à Capitu machadiana. A Teodalta tem uma certa obsessão, tanto pela Capitu quanto pelo Machado, né? Entretanto, Maria não é vítima em nenhum momento da própria condição. Desde o início, a personagem não aponta traços de exploração diante da situação em que se encontra, mas sim uma conduta para dominar através do fingimento. Então é pelo artifício de assumir os desejos de João que ela explora os seus pontos fracos. Exemplo disso é o beijo que é negado por ela. O João, inclusive, oferece o dobro só pelo beijo da Maria, e a Maria, até o fim da novela, se nega a dar esse beijo. Então, dando continuidade a essa relação por todo o livro. Sem resolução definida para os personagens, a obra propõe um final aberto, dando a entender que os encontros continuarão a se repetir. É isso. Obrigada.